Bom dia a todos. Para quem não me conhece, já que eu cheguei há pouco tempo aqui no TRT, meu nome é Isabela, eu sou fisioterapeuta e estou lotada na SEGEP. Então, o projeto Sexta-feira, como vocês sabem, a cada semestre aborda uma temática principal sobre diferentes perspectivas, diferentes olhares. Então, esse semestre, a temática é bem-estar e saúde, a integralidade na promoção do cuidado. E nesse módulo, o tema abordado será tabagismo e prevenção. Então, nós da SEGEP escolhemos esse tema para ser abordado, a questão do tabagismo, porque no dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Porque, apesar do número de fumantes no Brasil vir diminuindo ao longo dos anos, ainda é um tema interessante que tem que ser abordado e a gente tem que estar sempre buscando a conscientização das pessoas em relação às consequências do tabagismo para a saúde. Ainda hoje, muitas pessoas ainda associam bastante, correlacionam a questão do cigarro, do uso do cigarro, com doenças pulmonares, câncer de pulmão, quando, na verdade, existem inúmeras consequências, como aumento do risco de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doenças de pele, problemas bucais, então, inclusive câncer de boca. E aí, trazendo um dado bem interessante dos exames periódicos do ano passado, de 2015, aqui do TRT, de todo o TRT, numa amostra de 831 servidores e magistrados, 6% relataram ser fumantes, desses 6%, 70% eram homens e 50% estavam na faixa etária de 51 a 60 anos. E um dado do exame periódico odontológico foi de que, de uma amostra de 557 servidores e magistrados, 5% referiram ser tabagistas, e desses 5%, 33% apresentavam algum tipo de lesão na mucosa oral. Então, daí também mostra a necessidade da gente abordar esse tema do tabagismo sobre esse olhar da odontologia também. Então, sendo assim, hoje nós teremos duas palestrantes. A primeira será a doutora Ilma de Sá Espínola, que ela é médica especialista em alergologia e servidora aposentada aqui desse regional. E a segunda será a professora doutora Heloísa Helena Pinho Veloso, que ela é professora adjunta do Departamento de Odontologia Restauradora da UFPB, doutora em endodontia, mestre em dentística e endodontia, especialista em saúde coletiva, endodontia e implantodontia, pós-graduada em prótese dentária e periodontia, coordenadora do programa Aero, que é a reabilitação oral e reconstrução de projeto de vida do paciente com neoplasia de cabeça e pescoço. Então, eu gostaria de convidar agora a doutora Ilma para iniciar a palestra. Obrigada. Pelo meu nome, aqui. Alô? Bem, eu gostaria de agradecer a pessoa de Suimei e Maurício que me chamaram. Gostei muito de retornar aqui a esta casa, onde passei 25 anos da minha vida. 24, aliás. Porque o outro ficamos no vai e vem. Então, 24 anos da minha vida, e conheci pessoas maravilhosas. Agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de viver aqui 24 anos no TRT, com pessoas ótimas, maravilhosas, que me engrandeceram muito como pessoa, como mãe, como médica, né? Realmente, eu fui muito feliz nesses 24 anos. Espero que vocês também saibam reconhecer e dar valor, hein? Porque realmente é uma visão de cada um. Às vezes a gente não consegue enxergar o que é bom, do que quando a gente está vivendo a situação.
mas depois que passa você reconhece. Mas eu sempre tive em mim essa gratidão com todas as pessoas que aqui, com quem eu convivi, né? Tive chefes ótimos, né? Hernani foi um chefe maravilhoso, José Newton, Cláudio Salima, foi o primeiro chefe do setor médico, quando eu cheguei aqui no setor médico, era Cláudio Salima, era médico do Recife, morava aqui em João Pessoa, passava a semana aqui e corria para Recife. Então, uma vida de muita luta, mas eu sou grata a vocês por tudo, por toda a participação que vocês tiveram comigo. E então tenho esse prazer de estar aqui. Vou procurar trazer um pouco do que eu conheço da parte de tabagismo, que inclusive quando nós saímos do setor médico na época, feito, juntamente com o Maurício, um projeto para que fosse desenvolvido entre as pessoas que faziam o uso do tabaco. E esse projeto não foi desenvolvido porque nós saímos do setor, né? Mas era um projeto que a gente procurava usar o medicamento que na época estava sendo lançado. A gente já tinha conversado com o presidente do tribunal na época para que ele comprasse esse medicamento e fosse dado ao servidor. E a gente ia dividir, ver quem era que queria usar, quem não queria usar, e oferecer terapias alternativas também para dar suporte a esse tratamento. Mas, infelizmente, isso tudo foi abortado e não aconteceu. Bem, e aqui eu estou trazendo um pouco dessa aula, então, para vocês. Bem, o tabagismo é a doença do cigarro, a doença causada pelo cigarro, do uso contínuo, ou cigarro ou outras substâncias que também detêm a nicotina como causa principal do uso. Então, o fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Ele atua, é causa de mais de 50 tipos, interrelacionado com 50 tipos de doença, é colocado como o tabagismo sendo uma das causas. Está associada à origem de tumores malignos em 8 órgãos, como boca, laringe, pulmões, esôfago, pâncreas, rins, bexiga e colo do útero. E no Brasil, dos 6 tipos mais frequentes de câncer, 3 estão associados ao tabagismo: o esôfago, o pulmão e o colo do útero. As consequências do tabagismo, você vai ter também em outras áreas. Então, o mecanismo de um acidente, mecanismo de acidentes tromboembólicos, das tromboses, você vai ter o câncer do pulmão como mais divulgado, o infarto do miocárdio, né? As bronquites, ou os enfisemas, ou as DPOCs, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença pulmonar que realmente acomete bastante o fumante. O enfisema, a úlcera gástrica. No caso da feminino, principalmente, a gente tem as esterilidades, o câncer de ovário, o câncer de bexiga para ambos os sexos. No caso da mãe fumante, né, risco para o feto, de má formação, né, de baixo peso, né, várias consequências em relação ao fumar durante a gravidez. E o AVC o cerebral, e também o AVC isquêmico transitório, aquele leve que você pensa, não, eu tive só uma ameaça. A pessoa, às vezes, trata as doenças, tira a seriedade da doença, chamando de ameaça. Não é. Ou você tem ou você não tem, né? Então, realmente, o acidente isquêmico transitório, ele também é uma doença. E as retinopatias, que são o problema ocular, que muitas vezes você não associa ao cigarro, mas ele é um causador das retinopatias, né? Então, durante os anos 50, era elegante fumar. Os atores, né, as atrizes, né, exibiam aqueles filmes sempre com um cigarro. E isso criou-se uma geração para ser importante, independente, ser bem visto, né, se fumar. Depois foi que chegou esse conhecimento de que o cigarro tinha esses malefícios e lutou-se muito tempo para que isso fosse para a mídia, porque durante muito tempo foi sonegada essa informação. Só depois, à medida que as pessoas vão amadurecendo e vão sabendo lutar pelos seus direitos, a morte de algumas pessoas nos Estados Unidos levou as famílias a começar a mostrar, a entrar com processo, e aí a mídia foi abrindo mais e divulgando as causas e os problemas que estavam acontecendo com os tabagistas.
Bem, então, no mundo, 1/3 da população mundial adulta é fumante. Esse terço corresponde mais ou menos a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, dos quais morrem por conta do tabagismo 5 milhões. E, por dia, em torno de 13 mil mortes relacionadas ao tabagismo. No Brasil, nós temos 1/3 da população brasileira que também é fumante, dos quais, desse terço, corresponde mais ou menos a 16,7 milhões de homens e 11,2 milhões de mulheres. Correspondem mais ou menos a 200 mil mortes por ano relacionadas com o tabagismo e em torno de 548 mortes por dia com intervenção do tabagismo como causa. No Brasil, Porto Alegre é tido como a capital tabagista do país, com 25,2% da sua população como fumante, Curitiba a segunda, 21,5%, Florianópolis, 21,4%, Belo Horizonte, 20,4% da população, e São Paulo, a quinta, com 19,9% da população. Com o avanço, conseguiu-se que se instituísse uma lei, né, que foi a partir de 1996, que agora, 15 de julho, vai anos, essa lei, né, que começou, então, a se ver por conta da morte e tanta dependência química, que o governo federal, lei número 9.294, de 15/7/1996, e é regulamentada pelo Decreto-Lei número 2018, de 1º de 10/1996, em que é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbo ou quaisquer produtos fumígeros em recinto coletivo, privado ou público, salvo em áreas destinadas exclusivamente a este fim, devidamente isolada e arejada. Em falando aqui das repartições, e nos locais especiais, como hospitais, postos de saúde, salas de aula, bibliotecas, teatros, cinemas, e nas repartições públicas federais. Só será permitido fumar se houver áreas ao ar livre ou recintos destinados ao uso de produtos fumígeros. Na nossa época aqui, foi destinada ali aquela parte próxima à capela, né, que ficou lá, o pessoal que fumava ia para lá, né, para fumar, mas graças a Deus aqui nós sempre tivemos poucos fumantes, não há, se você botar proporcionalmente a população de servidores, o número é pequeno. Bem, com a preocupação como o tabagismo como problema de saúde pública, o governo federal também, ele tomou algumas medidas da própria sociedade, e então o Dia Nacional Sem Tabaco é o dia 31 de maio, como ela falou na abertura, né? O Dia Nacional de Combate ao Fumo é 29 de agosto, e o Dia Nacional de Combate ao Câncer é 27 de novembro. Todas estão relacionadas a atitudes em relação ao tabagismo. Em relação aos danos à saúde do trabalhador, ele é responsável pelo absenteísmo, que é a falta ao trabalho, né? Então, às vezes, não se pensa diretamente no cigarro, mas as enxaquecas, as dores de cabeça, a alteração digestiva, tudo isso tem correlação com o tabagismo. Mas nós nunca reconhecemos esse fator como ligado a esse hábito, porque às vezes é difícil mudar o hábito, não é fácil. Né? Então, em relação à saúde do trabalho, além do absenteísmo, a elevação dos custos com o tratamento médico hospitalar. Nessa elevação dos custos, hoje em dia já se sabe, os médicos cirurgiões plásticos, eles não querem mais operar a mulher fumante. Por quê? A mulher fumante tem péssima cicatrização. Os maiores problemas advindos de falhas nas cirurgias plásticas vem em mulheres tabagistas. Por isso, a própria Sociedade Médica de Cirurgia Plástica não orienta mais aos seus médicos fazer cirurgia em mulheres fumantes, porque não há condições de boa cicatrização. Na sua maioria, lógico que tem exceções, mas a maioria hoje é alertada contra isso. São do custo dos tratamentos médico hospitalar, além dessa parte da cirurgia, tem também os problemas pulmonares, que um paciente fumante, portador de uma bronquite, ele demora muito mais tempo no hospital para sair do que outra pessoa que está ali apenas por uma infecção respiratória, que evoluiu para uma pneumonia,
menos tempo que o fumante. Então, é um custo para a Previdência Social, é um custo hospitalar, é um custo para o convênio, muito maior o paciente fumante do que o não fumante. Aposentadoria precoce, exatamente pelas doenças que podem acontecer, advindas do uso contínuo do tabaco, e morte prematura pelas mesmas razões. Bem, então, como é que acontece essa história do cigarro, do fumar? Quando você bota o cigarro na boca, em menos de 1 minuto e meio ele já está no cérebro, e ele um dos nódulos que é a acetilcolina. Então, na acetilcolina, ele pega carona na acetilcolina e vai desdobrar a ação da dopamina, que é o neuropeptídeo do prazer. Então, quando ele faz essa ligação, vai deixando aquela dependência que ele está sempre em busca daquele prazer contínuo. Isso acontece também com as drogas, certo? A maconha, a cocaína, né, e todas o crack, todas as drogas hoje que causam dependência, eles têm ação exatamente essas vias de acesso lógica, né? Então, a gente trouxe aqui a imagem que é responsável pela linguagem, pela cognição, pelo raciocínio e pelos movimentos voluntários. O cérebro límbico, que governa as emoções relacionadas com afeto, com a expressão medial das emoções e com os instintos e a motivação. E o cérebro reptiliano, que governa a digestão ou as funções autônomas, a reprodução, a circulação, a respiração, e a junção da resposta do fuga e congelamento, luta, fuga e congelamento. Então, nesse cérebro reptiliano, muitas vezes estão ligados os fatores mais primitivos do ser humano, as emoções mais primitivas. E essa emoção primitiva, ela tem a ver também com esse fumar, né? Aquele hábito de botar aquilo entre os dedos, né, que está com aquilo entre os dedos, né, o fato de tomar uma xicrinha de café e outro, quando acorda, já vai fumar, mas o acordar leva a necessidade de fumar, porque você já tem, durante a noite, você fez uma abstinência. Então, daí, o fumante tem aquela necessidade imediata de fumar pela manhã, pelo período que ele se encontra sem fumar durante o sono. Então, aqui a gente vai observar que os sistemas neocórtex, cérebro límbico e o cérebro reptiliano são chamados de cérebro trino, né, que hoje é muito estudado em relação às drogas, pela dependência que se cria em função de se instalar nesse local, a condição pela qual você faz o ato repetitivo de procurar o cigarro, pela nicotina que causa a dependência. As outras drogas têm os seus agentes também instalados nesse setor, nessa dependência, fazendo com que aquele movimento de repetição, de procurar, aquela busca, aquela fissura, como eles chamam, né, fazendo com que você, filho, marido, quem for que seja contra aquele hábito que você tem, né, mas você vai passando por cima de toda aquela parte sua do emocional, que poderia ter, não, mas ele tem um filho tão lindo, porque não cuida, porque não vê, mas porque isso some porque a gente começa a ter essa ação no cérebro límbico e no cérebro reptiliano. Aqui, novamente, mostrando essa mesma relação da neocórtex, do límbico e do reptiliano, como os locais onde estão localizados exatamente a dependência, que vai fazer a dependência do cigarro ou de outras drogas. Esse cérebro trino é o cérebro que nos faz pensar, sentir e agir, né? Ele mostra que o homem, o animal e o réptil, mostrando que nós temos em comum com os répteis essa nossa pulsão reptiliana. Então, quando você está num local, que você vê que tem um cara ali que parece que ele é um ladrão, aquele instinto de correr, de fugir, vem do cérebro reptiliano. Então, nós temos isso em comum com os répteis, né? Então, essa porção que a gente tem, né, ela está intimamente ligada, próxima à hipófise, e cria esse sentimento de correr, de fugir, lutar, fugir ou congelar. Nós temos também essa atitude do congelamento muito parecida com o animal,
Então, se você, você vê um filme de uma onça, ou um tigre, ou um leão procurando um animal em caça, chega um momento, se ele alcança, de repente aquele animal, ele faz o que a gente chama de congelamento. E nós, seres humanos fazemos também essa sensação de congelamento quando a gente está num momento de alto grau de estresse, né? Esse tipo de reação comum com os animais mostra que realmente os seres humanos não são tão superiores como a gente pensa, porque muitos sentimentos são guardados aí no cérebro reptiliano. Existe hoje em dia uma modalidade de terapia chamada experiência somática, que ela procura buscar no corpo as informações que a gente guardou calor dentro de nós. E isso fica ligado a esse cérebro reptiliano e você pode acessar através da sensopercepção, em que você vai procurar dentro do seu corpo o rastreamento das suas sensações e leva muitas vezes, era uma das coisas que a gente gostaria de ter trazido naquela nossa proposta de tratamento com as terapias alternativas, era esse tipo de terapia, para ver se a gente conseguiria sucesso nesse grupo que a gente pensava fazer, né? Então, o cérebro reptiliano, esta parte primitiva, é responsável pela autopreservação. É aí que nascem os mecanismos de agressão e de comportamento repetitivo. Nesta parte, observa-se as reações instintivas e os comandos, que possibilitam algumas ações involuntárias e o controle de certas funções. Vem sendo bastante estudado um novo termo, que é a psiconeuroimunologia, que é a relação da imunologia com o sistema endócrino, com o sistema neurológico, né, e com o sistema psíquico comportamental, que está levando a gente ter uma inter-relação e um conhecimento melhor das drogas e as substâncias formuladas pelo nosso corpo, e que antigamente a gente pensava que não, só a endocrinologia que trabalha com isso. Hoje a gente está vendo que existe uma inter-relação muito grande, por isso que eu quis trazer isso aqui, que inclusive nesse sábado e domingo eu estarei dando aula na faculdade, fica aqui no Shopping Tambiá, e lá a aula será exatamente sobre a psiconeuroimunologia, e eu achei interessante que vocês conhecessem também um pouquinho do que a gente tem falado, mais novo em termos de imunologia. Então, o termo psiconeuroimunologia foi introduzido por Robert Adler em 1970, é a ciência que tem demonstrado como a mente, as emoções, o sistema nervoso e os órgãos formam no qual cada parte se comunica com todas as outras partes permanentemente. Então, aquele conceito de só endocrinologista, só imunologista, só alergista, pneumologista, isso provavelmente vai se diluir com o tempo. Eu acredito que o imunologista, ele será o clínico geral do futuro, porque ele tem de ver toda essa inter-relação com que a pessoa não é só o espirrar, o corizar, existe uma causa do emocional, né, que vai favorecer com que apareçam todas essas outras sintomatologias ligadas a outros órgãos, tendo uma origem única, que é o estímulo. Um americano, que inclusive foi um psicólogo americano, não foi um médico americano, ele conseguiu demonstrar que o psíquico atua muito conectada com o sistema imune, quando ele, sabendo que uma pessoa era portadora da febre do feno, que é a rinite alérgica nos Estados Unidos, é muito causada pelo feno, né, e lá ele pegou um quadro, um retrato, e mostrou ao paciente portador de reação ao feno, ele mostrou e o cara começou a espirrar, a corizar, a fungar, ele mostrou como o sistema emocional está intimamente ligado. Você vê e você faz a sintomatologia com os sintomas físicos, né? Então, a partir daí, começou esse novo conceito, e foi uma dessas experiências que mostrou que realmente existe uma inter-relação entre o sistema imune e todas essas especialidades que nós estamos falando. Bem,
Na psiconeuroimunologia, esse estudo demonstra que é um diálogo, a gente está repetindo isso aqui, a mente, sistema nervoso, imune, sugerindo que as emoções poderiam afetar o sistema imune de maneira positiva ou negativa. São as áreas do corpo que a gente poderá, do cérebro que a gente poderá ver algumas funções, córtex cerebral, onde se processam as funções cerebrais superiores, o hipocampo, onde se processa os mecanismos relativos à memória, as amígdalas cerebrais, onde se processa as emoções. Aqui é onde está realmente localizado o ponto onde a gente cria a dependência, né? Então, esse acesso às amígdalas cerebrais, que a gente tenta fazer com o SE, procura a concepção, a sensação, você vai perceber que você realmente sente onde está o local onde não está bem com você mesmo. Você procura ver o paciente, rastrear, a gente chama de rastrear o corpo. Jussara está aqui, que também conhece essa metodologia, né? Então, o rastreamento do corpo faz com que a gente chegue ao acesso à amígdala cerebral. Isso não é bem aceito pela medicina tradicional, mas isso é uma realidade que mais dia, menos dia, todo mundo vai ter de aceitar, né? Porque é real e você, quando você começa a trabalhar com SE, você realmente vê que existe esse fundamento. Não precisa de uma droga para você tomar, para você acessar isso, não precisa de nada. Simplesmente precisa da sua senso-percepção e você vai ter acesso a uma coisa tão, um local tão interno da gente como as amígdalas cerebrais. Temos também o hipotálamo, onde se faz a conexão entre o cérebro, o sistema endócrino e o comportamento, e o tronco cerebrais, onde se localizam os centros de controle autônomo de diversas funções. Então, aqui é só mais um tópico para mostrar, porque o cigarro o tabagista, ele fuma, porque ele precisa, ele tem uma carência dentro dele. E essa carência ele supre com o cigarro. Se o cigarro é uma droga, chega um ponto em que ele está fazendo mal para ele mesmo, e ele, às vezes, como acredito que daqui, se tiver
Já está ok? Então, está com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, doutos desembargadores, senhor presidente, senhores desembargadores, serventuários, colegas advogados. A empresa foi condenada em pagar R$15 mil por dano moral e uma pensão no valor de R$263 mil de forma vitalícia, em parcela única, em razão de uma alegada doença profissional. No laudo médico, a perita enfatizou que a doença a que o reclamante era portador era relacionada ao ombro, afirmando que existia um nexo causal. Observa-se que, mesmo com a perita tendo feito essa análise, ela deixou de observar exame médico juntado pelo próprio reclamante, que informa que foi datado em 2 de fevereiro de 2015, que não existia nenhuma doença relacionada ao ombro. Exame esse que foi juntado pelo próprio reclamante. Ora, doutos desembargadores, como pode a perita afirmar que existe um nexo causal numa doença que o próprio reclamante junta exames médicos informando que os membros ombro são normais, aponta pela normalidade? Esse é um ponto que pede à reclamada que seja observado em razão de não existir a doença profissional. Ademais, nota-se que, em nenhum momento, a reclamada deixou de cumprir qualquer norma que venha a prejudicar a saúde do trabalhador, sendo ela observando e dando ao empregado a pausativa, que ele exercia, usufruía, e entre outros, os EPIs e os equipamentos que eram necessários para a sua segurança. Mesmo que não seja observado e que venha a prevalecer o laudo, vem outro ponto que vem a reclamada a enfatizar, quanto ao dano material. O dano material, a douta juíza condenou numa pensão vitalícia no valor de R$263 mil, sem observar que trata-se de uma doença que se for, mesmo que não seja observado o exame, ela é temporária, uma vez que a própria perita informa nos esclarecimentos que em 10 a 20 sessões de fisioterapia, o reclamante estaria apto e curado da enfermidade. Ora, se existe uma cura, como pode ser condenada numa pensão vitalícia? Não existe incapacidade permanente, não existe invalidez, e mesmo assim a reclamada foi condenada numa pensão em pagamento único. Observa-se ainda que no laudo consta que a incapacidade do ombro é 16%, onde a juíza condenou em 60% do salário hora de R$4. Se assim for observado, mesmo mantendo que a reclamada pede pela exclusão da pensão, por não ter sido geradora da doença, uma vez que enfatiza mais uma vez que a doença não existe, fato este comprovado pelo próprio reclamante, vem ela, se for mantida por este tribunal, que seja aplicado a súmula 12, que fala enquanto perdurar a incapacidade. Se a incapacidade pela própria perita afirma que em 10 a 20 sessões ele estaria curado, então que a pensão seja calculada em 16% da incapacidade por esse período, e não pela uma pensão vitalícia, como foi apurada pela douta juíza. A razão pela qual, Vossas Excelências, pede à reclamada que seja, primeiramente, julgado improcedente diante a inexistência, se assim não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja reduzido o dano moral e o dano material. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra o relator. Presidente, eu vou resumir aqui. Primeiro, o recurso da empresa. O problema aqui é que o laudo pericial ele foi conclusivo no sentido de que, eu só vou pensar alguns trechos aqui, não há dúvida de que é portador da moléstia alegada, uma vez que foram apresentados exames médicos que comprovam a existência da doença.
porém, no momento da perícia, foram encontradas manifestações clínicas como dor, limitação de amplitude de movimento e déficit de força muscular. Desta forma, o reclamante apresentou incapacidade funcional, anexo causal, enfim, o laudo é conclusivo, detalhado no sentido do nexo causal. Inclusive fazendo correlação com o posto de trabalho, que ele era cortador e embalador. E por isso eu mantenho a sentença no particular. Com relação ao valor, eu estou provendo parcialmente o recurso para reduzir para R$10.000. Com relação a esse pensionamento, e aí a eminente advogada colocou muito bem na tribuna, o laudo pericial atestou uma perda de capacidade laboral de 16,6% e a juíza condenou em 60 e tantos. Então, eu estou reduzindo o percentual para 16,6% do valor do salário mínimo, proporcionalizando a perda da capacidade laboral detectada na perícia. Agora, até que o autor complete 75 anos, mas deixando claro que em ação revisional isso pode ser revisto. Eu estou até uma súmula aqui do tribunal nesse sentido, não é isso? Então, eu estou sendo fiel à jurisprudência sumulada do tribunal. Por isso, eu dou o provimento parcial ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para 10.000, reduzir o percentual para 16,6% do salário mínimo, percentual igual à redução da capacidade de trabalho detectada na perícia, desde a alta do INSS, que foi em 20 de julho de 2015, até que o autor complete 75 anos, a ser pago em parcela única na forma do artigo 951 do Código Civil. Bueno, como voto o desembargador Carlos Coelho? Como voto o desembargador Carlos Coelho? Então, proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator. Só um minutinho. Quando o senhor, pela ordem, é só uma questão assim, se ateve aos 70... É a palavra, excelência. Licença. Aos 75 anos, quando a própria perita diz que um tratamento de 10 a 20 sessões de fisioterapia. Essa questão foi enfrentada. Pois não. E ela é revisional, aí quando o senhor fala... Agora aí que está, há uma contradição aqui, eu vou retirar essa parcela única, em parcelas sucessivas, e com a possibilidade de ir em ação revisional isso ser suprimido. Então, eu estou tirando essa parcela única aqui. Então, proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator. Recurso do reclamante, Obrigada. eu estou julgando prejudicado, que queria aumentar. Obrigada, com licença. Divergência, por unanimidade nos termos do voto do relator. Quarto processo da Sala Paulo Maia, recurso ordinário 123, 2015-10, recorrente Severino Ferreira Filho, recorrida Caixa Econômica Federal. Processo com sustentação oral do Dr. Cristiano de Queiroz Costa pelo recorrente. Não participa do julgamento desse processo a juíza Margarida Araújo. Concedo a palavra ao doutor Cristiano Costa, que fala pelo recorrente, prazo regimental de 10 minutos. Qual o nome, por favor? É o quarto da Sala Paulo Maia. Primeiramente, queria cumprimentar a Vossas Excelências. Doutor Cristiano, desembargador Paulo, me parece que, em que pese a ação ter sido julgada improcedente, há, dentre os temas debatidos, a questão do divisor das horas extras. Então, até pelo que se desenha aqui do resultado, né? me parece prudente decretarmos o sobrestamento do feito. Concordo. Então, Cristiano, porque, veja, essa questão que envolve o divisor das horas extras do bancário,
é alvo da análise de recurso repetitivo no âmbito do TST. E nós recebemos um ofício no sentido de determinar o sobrestamento de todos os processos até que essa matéria seja dirimida lá no Tribunal Superior do Trabalho. Então, é isso que nós estamos fazendo até por dever legal. Aí fica fora de pauta, aguardando Exatamente. o resultado. Exatamente. E assim que for apreciada a matéria, o processo será reincluído em pauta com publicação e tudo mais. É Severino Ferreira, né? Agradeço, Vossa Excelência. Severino Ferreira. Então, determinou a turma o sobrestamento do feito, em razão do tema do divisor dos bancários. Divisor das horas extras bancárias. Próximo. Processo número de ordem 31 da sala Leonardo Trajano. Recurso ordinário, rito sumaríssimo, 1968-2015-2. É PJE. Do PJE. Recorrente, Cláudia Barbosa da Silva. Recorrido, Maurício Fonseca Ribeiro Júnior. Processo com sustentação oral do Dr. Matheus Souto Maior Caldas Ribeiro, pelo recorrido. Não participa do julgamento desse processo o desembargador Carlos Coelho. Tem divergência? Não. Doutor Matheus, a Vossa Excelência fala pelo recorrido. Isso. E a proposta de voto, e não há divergência, no sentido de negar provimento ao recurso. Eu vou registrar a presença de Vossa Excelência. Agradeço, presidente. Também agradeço a colaboração, resiste a presença do ilustre advogado. E eu estou, processo do rito sumaríssimo, há duas preliminares que eu estou rejeitando. A divergência, por unanimidade, nos termos do voto do relator, rejeitadas as preliminares. E no mérito, tema de respeito à relação de emprego, eu estou, tal como decisão do primeiro grau, pela prova dos autos, não reconhecendo o vínculo empregatício, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. E nego provimento ao recurso. Divergência, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Quarto processo da sala Carlos Coelho 2, recurso ordinário 1372, 2014-11, recorrente Cristiano da Silva Dutra, recorrida Energisa Paraíba Distribuidor de Energia S.A., processo com sustentação oral do Dr. Matheus Souto Maior Caldas Ribeiro, suspeição do desembargador Leonardo Trajano. Passo a presidência ao desembargador Paulo Maia. Assumindo a presidência, com a palavra o relator. Dispensa. Então, eu É o quarto da sala antes de Carlos Coelho passar, Vossa Excelência fala, Pela recorrida Energisa. o relator está negando provimento, não há divergência, então estou registrando a presença de Vossa Excelência. Ok. Com a palavra, Vossa Excelência pode resumir. Recurso ordinário do reclamante adicional de transferência inexistente. Analisando a prova documental produzida, e mais especificamente os termos contidos na petição inicial, o próprio reclamante afirmou que não alterou seu domicílio, permanecendo ausente, portanto, ausente os requisitos legais para o deferimento do adicional de transferência ao reclamante, nos modos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Então, eu vou à conclusão. Ante a ausência de provas que possam balizar o pleito do recorrente, nada a modificar na sentença de origem no particular. Isto posto, nego o provimento ao recurso do reclamante. Divergência unânime nos termos do voto do relator. Tem mais algum da minha? Não. Eu devolvo a presidência ao desembargador Leonardo Trajano. Reassumindo a presidência, pregou-se. Processo da pauta ordinária, número de ordem 21. Pauta do SUAP. Recurso ordinário 1478/2014-26. Relator, desembargador Paulo Maia. Revisor, desembargador Carlos Coelho. Recorrentes, Lojas Renner S.A., Banco Alfa S.A., Financeira Alfa S.A., Crédito Financiamento e Investimentos. Recorridos os mesmos. E Camila Xavier de Araújo. Processo com sustentação oral do doutor Lincoln de Oliveira Farias,
pela recorrida. Não participa do julgamento desse processo a juíza Margarida Araújo. Doutor Vital É do SWAP, né? SWAP, é o 21. Eu concedo a palavra ao doutor Lincoln Farias, que fala pela recorrida, prazo regimental de 10 minutos. E, desembargador Paulo, relator, desembargador Carlos Coelho, eu também tenho uma anotação que nesse processo também trata do tema do divisor das horas extras bancários. É lateral, mas é uma matéria que também é enfrentada. 150, é? Quem? Exatamente. Certo. Não sei se Vossas Excelências... Não é isso? É isso. Então, doutor Lincoln, é uma matéria que está sendo alvo de debate no TST e nós estamos determinando sobre o estamento do feito. Perfeito, Excelência. Pois não. Então, a turma, por unanimidade, em razão do tema do divisor das horas extras bancários, determinou sobre o estamento do feito. Primeiro processo da pauta ordinária, relator, desembargador Leonardo Trajano, agravo de petição 514/2012-19, agravante Maria do Socorro Farias de Araújo e Antônio Cristóvão de Araújo Silva. Agravada Lindalva Lima Dantas. Suspeição da juíza Margarida Araújo. Minha também. Ah, esse aqui não era o nosso tal, não, né? Não é esse, ele é o dono. Então, nesse caso, não há quórum, né? Doutor Vital, não teremos quórum para apreciar o presente apelo. A suspensão do desembargador Carlos Coelho e da juíza Margarida Araújo. E aí eu já aviso a Vossa Excelência, eu peço à secretaria que providencie a possibilidade de nós termos quórum na próxima, para que esse processo já fique para a próxima... Entrar, no caso, na última pauta, por conta do juiz convocado, que agora é sempre na última pauta. Então é na última pauta do mês de maio, que é a próxima semana, a dia 31. Então pronto, doutor Vital, o processo ele entrará na pauta prioritária do dia 31 de maio. Ok? Muito obrigado, Excelência. Não pode descer um desembargador de segunda turma, não, para tirar esse processo? Não é mais prático, não? Se o Pilar também está apertado. É. A gente tem férias lá de... Sala Leonardo Trajano. Processo, número de ordem, 22. Recurso ordinário 1661/2015-23. Recorrente BRF-SA, recorrido Leosandro Ferreira Bezerra. Processo com sustentação oral do Dr. Vitor Figueiredo Gondim. Não participa do julgamento desse processo o desembargador Carlos Coelho. Onde é? SWAP? Não, é o PJE agora. Qual é a sala? Sala Leonardo Trajano, processo número de ordem 22. Ele não colocou. Vossa Excelência representa a empresa ou o reclamante? A BRF. Pois não. Então, eu concedo a palavra ao doutor Vitor Figueiredo Gondim, que fala pela recorrente prazo regimental de 10 minutos. Nobres desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados aqui presentes. A PRT demanda versa sobre a suposta transporte de valores irregulares em que o reclamante pleiteia a indenização de danos morais por esse motivo, certo? Antes de adentrar no mérito, nós fazemos uma preliminar de que o modus operandi da advogada deste autor, ele pegou todos os direitos pleiteados pelo reclamante e particionou. Eu acho que o próprio Leosandro deve ter em torno de 10 a 12 ações distribuídas na comarca de Campina Grande. Muito embora não sejam demandas idênticas, não há litispendência, porque não há identidade de pedido, evidentemente isso traz um prejuízo para o julgamento, tendo em vista que são vários julgadores que vão demandar seu tempo para analisar um caso e que poderia todos ser reunidos numa ação só. Sinceramente, eu não sei qual a intenção da advogada em fazer essa divisão. Não sei se é simplesmente prejudicar a empresa, visando alguma revelia no transcorrido de alguma dessas ações, mas que, de fato, é um claro abuso de direito o fato dela distribuir diversas ações. As comarcas de Campina Grande não estão entendendo que há litispendi, até porque não há identidade de partes. Mas deveria, pelo bom direito, as ações ser reunidas para ser julgadas por um juiz só, uma eventual conexão. Então, assim, eu rogo que essa corte analise esse pedido, porque é algo que está sendo comumente feito em Campina Grande, e isso
estamos passando num momento de crise, a própria Justiça do Trabalho teve o seu valor reduzido de repasse pela União, e ela está demandando várias audiências, vários julgamentos para uma demanda que poderia ser julgada em uma ação só. Eu acho até um desrespeito com a Justiça. Ultrapassado esse ponto, avançando para o mérito, verificamos que ele alega um suposto dano moral pelo transporte de valores. Ora, primeiramente, ele não aponta em que ponto sua moral foi abalada por esse eventual transporte de valores. Segundo, nunca houve esse transporte de valores por ordem por parte da BRF. Ele alega que esses valores eram para pagar supostas notas fiscais de caminhões que estavam presos nos postos de fiscalização. Ora, excelências, qualquer pagamento que é feito pela BRF é feito pela sua sede em Curitiba. Eventualmente, se tivesse um boleto a ser pago de fiscalização, o próprio vendedor ou tiraria uma foto e mandaria para Curitiba, ou escanearia esse boleto e mandaria para Curitiba, ou seja, qualquer pagamento da BRF é feito em Curitiba. É extremamente proibido que os vendedores, promotores ou qualquer funcionário da BRF promova esse pagamento em cash nos postos de fiscalizações. Ele alega que era como se fosse favores feitos para os clientes, né, da BRF para poder agilizar o caminho chegar e tal. Mas isso nunca foi feito a mando da BRF, apesar de ela afirmar peremptoriamente que foi feito por ordem dos seus superiores, mas isso nunca aconteceu. Para incrementar o dano moral dele, ele mostra fotos de um suposto assalto ocorrido por um dos funcionários da BRF, que não foi ele que nega, ele mesmo nega que foi outro funcionário. Não há prova nos autos que esse acidente, esse assalto ocorreu no eventual transporte de valores. Ele mostra as fotos, diz que foi com uma pessoa, mas não tem prova nos autos que foi nesse evento, certo? A testemunha que ele traz a baina também não é uma testemunha muito válida. Ele, além de falar que ele sempre que ia no posto de fiscalização, ele encontrava com o autor lá. Ora, foge do bom senso. Toda vez que ele vai no posto de fiscalização e encontrar o autor lá, então ele só fazia pagar boleto? Não, ele era vendedor. Então, não há uma prova robusta de que havia esses transportes de valores por parte dele, certo? Avançando numa segunda linha de raciocínio, a legislação que rege os transportes de valores determina que transporte de valores vão ser acima de 7.400 e alguma coisa reais. Ele mesmo afirma que os transportes de valores variavam entre 700 e 4.000 reais. Ou seja, pela lei de transporte de valores, o valor de até 4.000 reais ainda não é considerado transporte de valores. E mesmo que assim fosse, não necessitaria de profissional qualificado, armado ou com escolta. Ou seja, seria ele pessoa suficiente capaz para transportar esse valor segundo a legislação. Na própria sentença, o juiz afastou salvo engano, me resta uma dúvida, ele afastou, salvo engano, fugiu o nome. Enfim, ele fez um pedido correlato ao transporte de valor que foi indeferido, justamente porque o juiz entendeu que ele não cabe... a periculosidade. Ele não recebeu a periculosidade porque justamente o juiz entendeu que ele só era para quem fazia transporte de valores. Afastou esse pedido dele. Então, são por esses argumentos que nós pleiteamos a reforma da sentença para julgar improcedente. E, caso Vossa Excelência entenda por não acatar a preliminar, entenda que houve dano moral, que esse dano moral seja minorado. O juiz de piso arbitrou um valor de 20.000 reais no caso. Recentemente, há em torno de 15 dias atrás, esta mesma corte julgou um caso similar, e que, no caso, foi o rapaz que ele indica na inicial, que teve o carro com alvejado de bala. E, nesse caso, esta corte arbitrou em 10.000 reais, com divergência, tendo um dos embargadores, o relator, arbitrado em 5.000 reais, e os dois embargadores arbitrados em 10. E ele teve 20.000 reais arbitrado pelo juiz de piso. Então, caso não seja deferida a preliminar, caso não seja julgado improcedente, que seja a reforma da sentença para minorar o dano para um patamar condizente à realidade do caso. É o que pede. Agradeço a Vossa Excelência. Eu conheço do recurso. Há uma preliminar não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Eu estou rejeitando a preliminar, uma vez que as matérias objeto de inconformismo foram impugnadas suficientemente. Divergência. Por unanimidade, rejeitada a preliminar não conhecimento do recurso da reclamada. Assim, atendidos os demais requisitos, estou conhecendo o apelo. É renovada essa questão que envolve a eventual prevenção do juízo da segunda vara do trabalho de Campina Grande. Todavia, é evidente nos autos que
as ações não possuem o mesmo objeto. Elas têm objeto, causa de pedir e pedidos diversos, sobretudo pedidos diversos e objetos. Portanto, não se trata da hipótese de conexão, não havendo, pois, que se falar em prevenção em tal hipótese. Também estou rejeitando a preliminar. Divergência. Quanto ao mérito, a matéria foi muito bem trazida da tribuna, diz respeito à indenização por danos morais, por eventual transporte de valores, que pese a matéria ter sido trazida com competência da tribuna, eu tenho que a prova dos autos sinaliza de que o reclamante efetivamente transportava valores. Eu destaco, para tanto, o depoimento da testemunha, a única testemunha ouvida em juízo, o senhor Gerry Farias Eusébio. E nas partes que destaco o depoimento, eu digo que, abre aspas, que trabalha para a reclamada desde 1º de abril de 2005 na função de vendedor, que o reclamante trabalhou ao seu lado. Que dentre essas funções tinha que recolher tributos dos clientes que estavam com problemas na receita. Que no posto fiscal o carro ficava retido e por isso que tinha que ir até o cliente para pegar documentos, valores e fazer o recolhimento. Que os supervisores davam ordens para que eles, vendedores, agissem de tal modo. Que saía dos clientes com valores entre 700 e 4 mil reais. Que esse procedimento acontecia com todos os vendedores. Então é incontroverso, pelo menos a teor da prova deponencial produzida nos autos, de que sim, havia o desempenho habitual de tais tarefas por parte dos vendedores. Há também prova emprestada nos autos, que também relata a mesma circunstância fática, e, por isso, eu tenho que, nesse caso, havia o transporte de valores, a matéria, nesse particular, portanto, é conhecida, eu tenho que, nessa situação, esse transporte de valores, por si só, além de gerar risco à própria vida do trabalhador, justifica o reconhecimento do abalo psicológico, a atenção que era submetido o empregado, trago julgados sobre o tema, quanto ao transporte irregular de valores, falo na violação do direito à personalidade e, portanto, tenho como evidenciado o dano moral, mantendo-se, pois, a sentença no particular. Quanto ao valor da indenização, eu estou reduzindo de 20 para 10 mil reais, valendo-me do quanto contido no artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, a conclusão do parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de 10 mil reais é o voto. Desembargador Paulo. Presidente, eu tenho uma divergência postada, eu estou apenas, eu concordo com Vossa Excelência, com exceção do valor, eu estou ampliando o provimento para reduzir para 5 mil reais. Inclusive, eu indico aqui, ainda que genericamente, precedentes mais ou menos nessa linha. Eu estou acompanhando, já teve um precedente nessa. Você está acompanhando a divergência? Acompanhando Vossa Excelência. Então, eu proclamo, por maioria, nos termos do voto do relator, com divergência parcial do desembargador Paulo Maia. Obrigado, Excelência. Próximo. Processo número de ordem 25 da mesma sala. Agravo de petição 1742, 2015-4. Agravante Rebeca Maria Almeida Pessoa Gadelha. Agravada Janaína Soares da Silva e outro. O advogado Eduardo Braga Filho, apesar de inscrito, não compareceu para realizar a sustentação oral. Não participam desse processo a juíza Margarida Araújo. Posições postadas sem divergência. 25? Desculpa, não participa do desembargador Carlos Coelho. O 25. Então, já há posições postadas, de conformidade com o voto do relator, eu proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator. Primeiro processo da sala Leonardo Trajano, agravo de petição 2, 2014, 4, agravante de Banco Volkswagen S.A., agravado Olivaldo Ramos dos Santos. Há uma divergência do doutor Paulo Maia. Deixa eu abrir aqui. Sim, e minha também. Que é acompanhado. Das horas eles acabaram. Que é acompanhado pela
Juíza Margarida Araújo. Então, eu... Não, eu vou pedir vênia para encampar a divergência de Sua Excelência. O direito. A Sim, gente está no direito exatamente. da fidúcia. Então, eu estou encampando o voto divergente do desembargador Paulo Maia e proclamo por unanimidade, sendo assim nos termos do voto do relator. Próximo. 11º processo da Sala Leonardo Trajano. Recurso ordinário 807/2015-22. Recorrentes: Edinaldo Florentino da Silva, Universidade Federal da Paraíba. Recorridos os mesmos e Condores Tecnologia em Serviços Limitada. Tem as divergências. Eu tenho uma divergência aqui, não é? Vamos lá. Quanto ao recurso do reclamante, estamos todos de acordo no sentido do voto do relator. Quanto ao recurso da UFPB, o desembargador Paulo Maia dá provimento ao recurso para afastar a responsabilidade subsidiária do órgão público da UFPB. E doutora Margarida, como vota Vossa Excelência? Também, né? Eu também. Agora, eu só queria, porque eu estudei essa questão da Universidade Federal da Paraíba com relação a essa empresa, e isso vai me dificultar muito, mas eu tenho de me debruçar, e nos casos, em função da decisão do Supremo e da súmula desse tribunal. É que aqui, eu coloco, trata-se de verba. Doutor Paulo é porque entende que o reclamante não trouxe prova. Eu não acho que, na minha ótica, quando a vida venha, não passa pela prova do empregado, porque eu acho que aquela aptidão da prova sobrepõe. O meu é porque as verbas que estão sendo deferidas aqui são verbas de natureza rescisória. E eu digo aqui que eu não desconheço que não tenha verba, que existe verba como adicional de insalubridade ou férias, porque eu acho que o órgão público, ele deve fiscalizar aquela parte formal, está pagando todo mês o salário, a folha salarial, ticket, vale alimentação, os registros formais dos controles de horário, e depósito de fundo de garantia. As coisas, os fatos pontuais, é preciso que haja. Só tomar a universidade só toma ciência depois de uma ação. Porque a fiscalização que ele faz, você vê durante todo o curso do contrato, ele recebeu tudo. A diferença de vale transporte, que deixou de pagar 1 mês, 2 meses, isso pode acontecer dentro de uma folha vista pela universidade, que o empregado não trabalhe e ele, por que não pagou a esse? Ele vem sem receber, o órgão público não poderia nem terceirizar se tivesse essa. Então, por isto, eu estou entendendo que não pode se atribuir ao órgão público, porque realmente fica muito, muito confortável, tanto as prestadoras, numa situação confortável, porque colocam lá, e o empregado que tem ouvidoria. Os sindicatos, as associações de trabalhadores devem ser orientadas, olha, vai no teu sindicato, reclama que ela não está... O empregado não perdeu o trabalho, é preciso isso, é preciso que haja isso. Então, por isto, eu estou afastando. Vossa Excelência pretende ressalvar fundamento, fazer juntada de voto convergente, ou apenas ressalvar fundamento? Eu vou ressalvar só o fundamento, porque eu coloquei aqui, mas coloquei muito, muito elementar, fazendo... Agora, eu cito aqui, decisão da 6ª turma,
dizendo que a sexta turma decidiu seguir o teor de decisões monocráticas do STF, que tem afirmado que é do reclamante e a culpa? O ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato. Eu lembro só o seguinte, a semana passada eu recebi um mandado de segurança dos Correios, porque depois do trânsito em julgado, de uma decisão aqui do tribunal, em reclamação no Supremo, o relator mandou excluir o Correio. Eu vi com base nessa tese aqui. Aí a juíza lá não cumpriu a decisão do Supremo, porque disse que já tinha coisa julgada. Já tinha coisa julgada. E veio o mandado de segurança. Claro que tem que cumprir a decisão do Supremo. Eu vou proclamar, por maioria, nos termos do voto do desembargador Paulo Maia, vencido o relator com ressalva de fundamento da juíza Margarida Araújo. Acordam pelo desembargador Paulo. 12º processo da Sala Leonardo Trajano, recurso ordinário 819. 2015-3, recorrentes Leandro dos Santos Marques, Universidade Federal da Paraíba, recorridos os mesmos e Condores, Tecnologia e Serviço Limitada. Nesse caso, é a mesma proclamação. Mesma coisa. Então, idêntica proclamação ao anterior. Só tem alguma coisa que uma coisa é fundo de garantia, outra é adicional de... Acordam pelo desembargador Paulo Maia, ressalvando-se fundamento da juíza Margarida Araújo. Processo número de ordem 14, da Sala Leonardo Trajano, recurso ordinário 923, 2015-5. Recorrente Universidade Federal da Paraíba, recorridos José Itamar da Silva e Condores, Tecnologia e Serviço Limitado. Mesma proclamação, nesse caso também, doutora Margarida? Todo ele eu fiz dentro contrato, dessas. Né? Então, por maioria, nos termos do voto do desembargador Paulo Maia, vencido o relator com ressalva de fundamento da juíza Margarida. Acordam pelo desembargador Paulo. Processo número de ordem 15. Recurso ordinário 1173/2015-4. Recorrente. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, recorrido Adriano Alves da Costa. Há uma divergência do doutor Paulo Maia. Qual é? É o 15º. Doutora Margarida acompanha o relator. É aquela questão do adicional dos Correios, né? Eu coloquei, analisar o adicional de 70. Já está aqui, tá? O adicional de distribuição e coleta. Exatamente. É o 14º, já foi julgado, agora é o 15º. Olha, esse caso aqui, eu não sei se seria o caso até de se deslocar isso para o pleno, para apreciar, porque eu não sei como é que a turma vai apreciar isso, né? A julgada da segunda turma, de forma diversa, eu não sei. Não sei como é que eles estão julgando lá. Eu li uma... Aqui no voto de Vossa Excelência, aqui no voto de Vossa Excelência, traz precedentes da segunda turma, de desembargador Vônei e Assis Carvalho. Eu só tenho dúvida eu estou plenamente de acordo de nós pacificarmos a jurisprudência. Eu só tenho dúvida do instrumento que nós devemos nos valer. Porque, por exemplo, o incidente de uniformização de jurisprudência, ele saiu do CPC, mas ele está naquela lei 13.015 e continua no regimento. Porque há aquela possibilidade nos regimentos ainda... E na instrução normativa 40. Sim, mas a lei do recurso repetido, a lei 13.000 e tanto prevê expressamente. Né? Não, eu estou só ponderando com Vossa Excelência, nós estamos concordando, Vossa Excelência está falando em afetar o pleno, eu estou só ponderando qual seria a melhor forma de fazer isso. Entendi. Por quê? Porque a outra turma, salvo engano, está julgando de acordo com a minha posição que está sendo vencida aqui, entendeu? Isso, eu estou plenamente de acordo. Eu sugiro. E eu não sei nem como é que vai ser quando o professor Carlos Coelho participar, não sei a posição dele. Então Vossa Excelência e doutor desembargador Carlos, juíza Margarida, estão de acordo de nós, então, nesse caso, suscitarmos o IUG, nos termos da instrução normativa 40 e do regimento interno do tribunal. Porque isso já facilita para o julgamento. Facilita. Suscitar o desembargador Paulo Neto. Demais,
comunicação à segunda turma do regional. Pronto. E a Secretaria do Pleno também, né? Uhum. É aquela questão, desembargador Carlos, adicional de atividade de distribuição de coleta dos Correios. Com Aquela questão do adicional de- motoboy, que ele tinha ele recebia um adicional, e em 2014 surgiu aquela lei propriamente dita, também deferindo o pagamento adicional de periculosidade. A acumulação ou não dessa... Do adicional de Se risco. o adicional Todos legal dois chegam a ser substituiu de o risco. convencional. Ou se pode haver a acumulação. A acumulação, que é a minha acumulação. tese. De Vossa Excelência, mas Aí nós vamos debater, e o tribunal vai, a maioria do tribunal vai o que fixar a tese. decidir. Ok? E isso fica sobre o Estado. Sim, ele fica sobre o Estado e os demais processos sobre o tema. Processo número de ordem 23. Recurso ordinário 1694. Agora, veja, eu estou só dizendo, na própria segunda turma, eu até menciono no meu voto, também tem um julgado... porque essa questão de ter 4 integrantes, exatamente, aí muda a posição. Pois Recurso ordinário 1694, Essa é aquela 2015, hipótese. 26. Recorrente, Universidade Federal da Paraíba. Recorridos Francisco Evaristo de Lima e Condores, Tecnologia e Serviço Limitado. Por maioria, nos termos do voto do desembargador Paulo, ressalva de fundamento da juíza Margarida. Vencido o relator, acorda pelo desembargador Paulo. Pois não? Não. Não. Processo número de ordem 24. Recurso ordinário procedimento sumaríssimo 1716/2015, 5. Recorrente Silveira Miranda Hotelaria, recorrida Verônica Silva Lopes. Voto. Pode ser agora. Há uma divergência do doutor Paulo Maia. Mas não é divergência, acho que é uma convergência. Deixa assim, desculpa. Isso daqui é uma convergência só para fazer uma correçãozinha. Isso é para julgar improcedente. Eu estou acolhendo. Ó. Então, é por unanimidade nos termos do voto do relator. Qual é o número da pauta, por favor? É o 24. Obrigado. Não. Processo número de ordem 27. Recurso ordinário 1783/2015, 1. Recorrentes Maiara da Silva Gonzaga e AIC, Centro Contados S.A. Recorridos os mesmos Sky, Brasil Serviço Limitado. Mesma coisa, uma convergência total. Daquele outro. Igual modo, né? Então, eu proclamo por unanimidade nos termos do voto do relator. 27. Processo número de ordem 28. Recurso ordinário 1844/2015, 8. Recorrente Alpargatas S.A., recorrido Renan da Silva Santos. Há uma divergência do doutor Paulo Maia e uma que é acompanhada por doutora Margarida Araújo. É a questão de redução do valor dos honorários periciais, né? Então, porque a perícia é uma que ele já faz corriqueiramente. Pois não. Mas eu vou pedir vênia, então vou manter meu voto. Eu proclamo, por maioria, nos termos do voto do desembargador Paulo Maia, vencido o relator. Acordam pelo desembargador Paulo. Processo número de ordem 29, recurso ordinário 1889/2015, 7. Recorrente Reginaldo Benedito Corrêa, recorrida Igreja Mundial do Poder de Deus. Há uma divergência de doutora Margarida Araújo. E o que foi? Abriu outro aqui na minha tela. Abriu Pizzamia e Suênia. Você apregoou de uma igreja alguma coisa. Então, Mas justamente, aqui é o 64. 64? Não, o número do houve processo? um equívoco no processo que está na É tela. Suene, é quem? É Pizzamia, é? Não, é Reginaldo Benedito Corrêa. Então, Igreja qual Mundial do Rei de Deus. É o 29. O 29. Sem divergência.
Estava por unanimidade, tinha aparecido ali uma bandeirinha vermelha, eu pensei que era, mas é o 64 que tem a bandeirinha vermelha. Então, vamos lá. Então, qual o processo apregoado? É o recurso ordinário 1889, dígito 49, 2015-7. Recorrente Reginaldo Benedito Corrêa, recorrido Igreja Mundial do Poder de Deus. Nesse processo, então, a divergência por unanimidade do termo de voto do relator. Próximo. Processo número de ordem 30, recurso ordinário procedimento sumaríssimo 1889, 2015-2, recorrente Pizza Mia Cabo Branco Limitada, recorrida Suênia do Nascimento Silva. Essa minha divergência, doutor... ele entrou? Eu escrevi alguma coisa. Entrou agora. Eu tirei, parece-me que foi os 40... Deixa eu ver. Data vinda também tem uma divergência em relação à multa, por ter se achado recorrente impossibilitado de cumprir a obrigação, motivado pelo movimento grevista dos empregados estabelecidos no bancário desta cidade, sabendo-se que o fornecimento da guia de recolhimento dos 40% sobre o montante dos depósitos somente é emitida pela Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor do sistema. Ele pagou, o aviso prévio dela foi indenizado, foi trabalhado, ela foi, parece, sair um dia 26, 24 de outubro e terminava no dia 26 de outubro. Então, ele tinha até o dia seguinte, pelo artigo 8º, tinha no dia seguinte para efetuar pagamento das verbas rescisórias, porque já não é, o prazo já é no dia seguinte, quando o aviso prévio é trabalhado. Ele pagou todas as verbas rescisórias, a reclamante recebeu no dia 26, dentro do prazo, e não pôde efetuar os depósitos dos 40%, porque estava... Se Vossa Excelência me permite, presidente. Pois não? Eu não precisa nem, Vossa Excelência já me convenceu completamente, eu já estou com a posição de Vossa Excelência, já peço venha ao relator, estou com a posição de Vossa Excelência. Pois é. Não precisa nem mais adiante. É o jeito. Então, eu proclamo por maioria, nos termos do voto da juíza Margarida Araújo, vencido o relator. Próximo. Acordo pela juíza Margarida. Nos demais processos dessa sala, as posições estão postadas sem divergência. Demais processos locados por unanimidade nos termos do voto do relator. Primeiro processo da sala, Paulo Maia. Agravo de petição 19 2016-1. Agravante José Tevaldo Tavares Filho. Agravada Caixa Econômica Federal. Não participa do julgamento deste processo a juíza Margarida Araújo. Agora eu vou trabalhar. Há uma divergência do doutor Carlos Coelho. Doutor Leonardo Tajano acompanha o relator. Deixa eu só abrir. Há uma questão de ordem, né, desembargador? Estou tentando aqui que abra. É uma questão de ordem. Ressalvo que no seu artigo 20, 2F, cabe ao Tribunal Pleno julgar em outro recurso, interposto com a decisão do juiz titular das varas de trabalho em ações civis públicas, ações civis coletivas, ações de cumprimento e execução de ajuste e conduta. Entendo que o presente processo deveria ser distribuído ao Tribunal Pleno. Pois não. Relator. 130, 200. Agora, isso aqui é execução, né? Porque, veja, desembargador Carlos, olha só. Houve ação civil pública e a sentença genérica. A execução aqui é de um dos substituídos, pretenso substituído. A execução individual. A execução individual. Porque ainda poderia ter uma execução coletiva se fosse promovida pelo próprio sindicato. Mas não é o caso. Então, convencido nessa parte, ultrapassado, né? Então, rejeitada a questão de ordem do desembargador Carlos Coelho, de que a matéria seria de competência do Pleno. Com a palavra do relator. Eu estou negando provimento. E eu defiro parcialmente o pleito da agravante, nos autos da ação de cumprimento de sentença juizada em face da Caixa Econômica Federal,
condenando o ESP a pagar aquelas verbas deferidas na ação coletiva 631, 54/2008, 13003, para restringir ao período de julho de 2003 a 30 de junho de 2008. Julho de 2003, em observância aos ditames da ação coletiva mencionada. Bueno, esse é um processo interessante. Eu recebi há um tempo atrás um processo idêntico de um empregado da Caixa que também tinha ajuizado uma ação individual com a mesma matéria da ação coletiva, que tinha sido rejeitada, que tinha sido julgada improcedente. Há até uma dissertação de mestrado, eu não lembro se é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou da PUC lá, em que se sustenta com muita propriedade que, nesse caso, deveria se aplicar o princípio da isonomia e tal. Mas, realmente, não tenho como suplantar, nesse caso, tal como consignado no voto, a hipótese de coisa julgada. É porque é um período totalmente diferente. O período da ação dele, que ele perdeu, é um período posterior. E a ação coletiva vai mais além e abrange esse período aí. Esse período não faz parte da ação dele em que ele foi vencido. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista regimental. Pós-voto do relator, que negava o provimento ao recurso, e do desembargador Carlos Coelho, que provia parcialmente o apelo, vista regimental do desembargador Leonardo. E no PJ tem como trazer o processo na próxima semana? Trazer em mesa? Ou incluí-lo na pauta? Tem. Tem? Agora ele não vai pro gabinete, né? Não precisa. Não, tem. Eu tenho como ter acesso ao processo. Se bem que a pauta de está pronta. Já está pronto? Então pronto. Então, vista regimental normal, tradicional e insere na pauta. Certo. Próximo. Segundo processo, recurso ordinário 84/2015-12, recorrente MRV Serviços de Engenharia Limitada, recorridos AF Pereira Construções ME e Francisco Soares Pereira Júnior. Esse é o número? É o segundo da sala Paulo Maia. Certo. Tem uma divergência de Dr. Carlos Coelho. O Mário Leonardo Trajano acompanhando o relator. É apenas quanto à multa do artigo 467, né, desembargador Carlos? Somente isso. O relator está mantendo o voto. Também estou pedindo vênia de divergência, acompanhando o relator. Por maioria, nos termos do voto do relator, divergência parcial do desembargador Carlos Coelho. Processo número de ordem 15. Recurso ordinário 983/2015-2, recorrentes Banco Cacique S.A. e Cacique Promotora de Vendas Limitada. Recorridos EM Fox Time Recursos Humanos Limitada e Andréia Felisberto Gomes. É o número 15? É o 15. Uma divergência. É uma observação que eu fiz, uma anotação, de que há o tema do divisor. Eu estou com Vossa Excelência para sobrestar, né? Isso. Sobrestar, é? Horas extras dos bancários. Tudo bem. Processo número de ordem 22. Recurso ordinário 1230/2015-25, recorrente Marilene Fernandes da Silva Borges, recorrido município de João Pessoa. É o número? É o 22, doutor Carlos. Há uma divergência do doutor Leonardo Trajano. O desembargador Carlos Coelho acompanha o relator. Eu estou com o relator. Olha, não sei se Vossa Excelência viu, desembargador Paulo, divergência. É porque é aquele caso de agente comunitário de saúde aqui de João Pessoa, que teve toda aquela celeuma de que havia, se foi só um processo seletivo, se seria ou não convalidado em concurso público e tal. E há uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado
determinando a convocação de todos aqueles que participaram, convocação e admissão. E a reclamante está inserida. Não sei se nós poderíamos, meio que é uma decisão da Justiça Comum Estadual, reconhecendo essa... Porque nós a consideramos seletista, né? Sim, ela não é estatutária. Mas é caso de agente comunitário de saúde. Sei, eu estou entendendo, mas no caso aí não houve mudança de regime. Eu nem não sei, nada. eu vivo agoniada com essa questão. Por causa de anta decisão do Supremo. É porque, veja bem, a tese do voto do relator é a seguinte: agente comunitário de saúde, reconhecimento de vínculo, necessidade da comprovação de regular aprovação em processo seletivo. Exatamente. E me parece que o Tribunal de Justiça reconheceu. Agora, no caso concreto aí, foi concedido um prazo para ela mostrar isso, né? E ela não mostrou. Foi concedido um prazo para que trouxesse a documentação, etc. E ela... Com relação a esse pessoal, está sendo seletista aqui? A causa que tramitou lá é uma causa prejudicial, não é nem questão prejudicial. Então, a questão da validade ou não está superada, coisa julgada. Lá. Então, aqui... Não vai mais perquerer. Porque senão a matéria prejudicial que já foi examinada, ainda que por outro ramo do judiciário, mas ela poderia ser perpetuamente revisitada, né, se for assim. Continuam aqui os agentes comunitários e de endemias seletistas? Eu tenho que sim. Bom, então, desembargador Paulo e desembargador Carlos estão mantendo os votos? Não, no caso aí, Vossa Excelência, qual é a divergência de Vossa Excelência? Seria como? Eu dou parcial provimento ao recurso para deferir em favor do autor do texto constitucional de férias, observando a dobra, quando couber... FGTS, a partir de fevereiro... Dessa ação civil pública da Justiça Estadual não está no processo, não, né? Não. E ninguém sabe se isso transitou em julgado também, né? Não. Tá entendendo? Então, por isso que eu não vou por esse caminho. Ela foi concedido um prazo a ela para ela mostrar a submissão ao processo seletivo. Ela ignorou. Não tem a cópia dessa decisão. Ninguém sabe se essa decisão transitou em julgado. Por isso que no caso concreto, eu mantenho. Desembargador Carlos Coelho? Eu não voto nesse, né? Não. Vossa Excelência quer pedir vista? Vota agora? Mantém o voto? De qualquer maneira, realmente não consta dos autos. Sim. Não consta dos autos. Está acompanhando o relator? Estou acompanhando o relator. Pois não. Então, por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Leonardo. E eu vou pedir, Vênia, nesse caso, para juntar voto divergente. Defesa juntada do voto divergente. Processo número de ordem 27. Recurso ordinário 1507/2015-26. Recorrente, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Recorrido, Rui Ribeiro Mendes. Há uma divergência do doutor Leonardo Trajano. O desembargador Carlos Coelho acompanha o relator. Veja, esse é um processo, eu não tenho anotação de julgado da segunda turma, mas esse é um processo que, a depender da composição aqui da turma, se chega a um pronunciamento distinto. Eu já fui relator, já tive tese vencida, é aquela questão também dos Correios, do salário base. Dos 70%. Exatamente. Ele quer da hora extra. Exatamente. Tem uma convenção coletiva, né? Exatamente. É do TST, é aquela história? Exatamente. Mas aqui, eu acho que eu estou acompanhando. É uma questão individual. Oi? Estou com o relator que a questão não atinge isso. Pois não. Eu proclamo, por maioria, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Leonardo. Processo número de ordem 34. Recurso ordinário rito sumaríssimo 1859/2015-7. Recorrente Alpargatas S.A. Recorrido Franklin Fernando de Lima Lira.
Há uma divergência do doutor Carlos Coelho, embargo do Leonardo Trajano, acompanha o relator. Nosso ordenamento jurídico prevê indenização por dano material e moral. Respondo ao artigo 4.927 que essa obrigação compete àquele que por ato ilícito causar dano a outro. É fato em controvérsia que a moto do autor... É porque a moto roubada foi achada e entregue no outro dia, né? Mas deixa eu dar um detalhe aqui. É fato em controvérsia que a moto do autor foi furtada nas dependências da reclamada. Esta, por sua vez, deve garantir a integridade física de seus empregados, como também do patrimônio, formalmente quando fornece estacionamento aos seus empregados, como é o caso dos autos. Ocorre que a referida moto foi furtada em um dia e entregue ao reclamante no dia seguinte, conforme certidão de ocorrência policial e termo de entrega. Para ensejar a responsabilidade civil, é necessária a presença do seguinte requisito: evento danoso, a conduta ilícita do agente, motivado pelos elementos do dolo oculto e o nexo de causalidade. Em nosso direito positivo, o ponto de partida para a obrigatoriedade da reparação do dano é a prática de ato ilícito, podendo o ato antijurídico advir da ação, omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia. Teoria subjetivista da responsabilidade civil, gerando para o autor a obrigação de ressarcir a vítima do dano por ele praticado. Entretanto, o reclamante não se desvencilhou de seu encargo probatório a contento, já que era seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, em caso das avarias sofridas em sua moto decorrentes do furto. O termo de entrega não faz menção a qualquer depreciação, danificação, estrago na moto ou ao estado como foi encontrado e entregue ao autor após o furto. Aí o que fez o reclamante? Ele foi numa loja que vende esse tipo de moto e tirou uma relação de peças novas que deu um montante de R$ 3.883. Eu entendo que esse orçamento é inservível, pois se trata de documento de confecção unilateral que prova tão só o valor das peças elencadas e do serviço, sem contudo registrar ou justificar qualquer necessidade de reposição ou troca de tais peças. Ademais, destaque-se ainda que tal valor aproxima-se ao valor pelo qual foi comprada a moto pelo autor no valor de R$ 4.690, conforme nota fiscal de compra juntada aos autos. A prova deponencial autoral nada mencionou acerca do prejuízo alegado pelo autor. Em seu depoimento, não fez qualquer referência ao estado como foi devolvida a moto ao autor após o furto. Por tais razões são suficientes a constatação de que a ausência de dano impõe a improcedência da indenização pretendida. É que, para a condenação do empregador, com base no artigo 5º da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, o Ministério se faz a comprovação nos autos pela parte autora do evento danoso, ação ou omissão imputada ao empregador do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos, o que não ocorreu no presente caso. Nesse contexto, entendo que deve ser reformada a ação de primeiro grau, a fim de que seja excluída da condenação a indenização por danos materiais diante da absoluta falta de provas do dano material, avarias na moto alegada pelo autor. Conheço o recurso ordinário da reclamada e no mérito do provimento para excluir a condenação em danos materiais, custas invertidas, porém dispensadas, em razão do benefício da justiça gratuita deferida ao autor. Pois não. Relator. Mas eu estou mantendo, inclusive nessas ações de reparação de acidente de tráfego na justiça comum, esses orçamentos são considerados para efeito da reparação da batida de automóvel, por exemplo. Entendeu? Então, eu também estou... É porque eu acho tão estranho, quer dizer, na verdade, a moto foi furtada num dia, achada no dia seguinte. Entrega a ele sem nenhuma anotação de que as peças, porque ele alega que as peças todas foram trocadas. Pneu, até pneu, né? E outras peças da moto. Aí ele simplesmente vai na loja, faz a relação das peças que ele acha que foram trocadas e apresenta. Só que isso não consta em documento da devolução, que houve essa troca, não há prova de nada, a testemunha não diz nada. Quer dizer, é praticamente uma moto nova que ele está adquirindo. Não sei. Eu acho estranho isso aí. Eu estou pedindo venda também a divergência e estou acompanhando o relator neste caso. E proclamo, por maioria, nos termos do voto do relator, com a divergência do desembargador Carlos Coelho. Que pede a juntada de voto vencido. Deferida a juntada de voto vencido, a Sua Excelência. Próximo. Nos demais processos desta sala, as posições estão postadas sem divergência. Demais processos, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Primeiro processo da sala, Paulo Maia, 2, embargos de declaração 930-2015, 7, embargante Antônio Pereira de Souza, embargada Companhia de Águas Doces da Paraíba, Cagepa.
Suspeição do desembargador Carlos Coelho. Posições postadas sem divergência. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. Sala Margarida Araújo. Primeiro processo, recurso ordinário 1184-2014-24. Segundo processo, recurso ordinário 1200-2014-7. Em ambos os processos apregoados, as posições estão postadas sem divergência. O desembargador Paulo Maia não participa. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Quinto processo da Sala Carlos Coelho. Recurso ordinário 724-2015-6. Recorrente, o FPB, Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Recorridos Jaqueline Gomes dos Santos, Júlio César Soares da Silva e Condores Tecnologia e Serviços Limitada. Não participa do julgamento desse processo o desembargador Paulo Maia. Há uma divergência da doutora Margarida Araújo, desembargador Carlos Coelho, desculpa, desembargador Leonardo Trajano acompanha o relator. Qual é o processo? É o quinto da Sala Carlos Coelho. Por maioria, nos termos... É o tema Da universidade? É. Pronto. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencida a juíza Margarida Araújo. Sétimo processo. Recurso ordinário 880-2015-26. Recorrente da Universidade Federal da Paraíba. Recorridos Marineide Ferreira de Oliveira e Condores Tecnologia e Serviços Limitada, ME. Divergência da juíza Margarida Araújo. Desembargador Leonardo Trajano acompanhando o relator. Por maioria, nos termos do voto do relator, vencida a juíza Margarida Araújo. Olha só, eu vou pedir... Há um processo, eu tenho uma anotação aqui, manual, da Sala Desembargador Paulo Maia, que é o processo 013-1205. Eu não sei se ele foi apregoado em bloco, mas eu tinha uma anotação de pedir vista regimental desse processo. É um processo da apregoado em bloco. Foi apregoado em bloco? Então, eu vou pedir que se considere a proclamação em bloco desse processo, apregoe-se, porque eu vou pedir vista regimental. Eu não faço parte disso, né? Não, eu posso só apregoar. Quem é? O meu? Qual então, é? pronto. Então, vamos concluir o julgamento dos processos da Sala Carlos Coelho. Paulo, não, né? Em seguida, nós apregoamos esse processo. Continue com a Sala Carlos Coelho. Nos demais processos da Sala Carlos Coelho, as posições estão postadas sem divergência. Processos blocados por unanimidade nos termos do voto do relator. O 1205, né, Tola? E Carlos Coelho 2 já foi? Não, ainda não. Vai apregoar esse aqui. Certo. Pois não. 21º processo da Sala Paulo Maia 2. Recurso ordinário 1205-2015-8. Recorrente Caixa Econômica Federal. Recorrida Erivânia Barbosa Nóbrega Santos. Quem vota é o desembargador Carlos, não é isso? Desembargador Carlos Coelho. Então, pronto. Após voto de relator e do desembargador Carlos Coelho, que negavam provimento ao recurso da reclamada, vista regimental do desembargador Leonardo. É o 22º? 21º. Primeiro? 21º da Sala Paulo Maia. 21º, desculpa. É Caixa Econômica e Erivânia? É. Sala Carlos Coelho 2. Segundo processo, recurso ordinário 444-2015-25. Terceiro processo, recurso ordinário 460-2015-3. Em ambos os processos apregoados, as posições estão postadas sem divergência e a suspeição do desembargador Leonardo Trajano. Passa a presidência do desembargador Paulo. Qual é a sala? Sala Carlos Coelho 2. Foram apregoados o segundo e o terceiro processo. Deixa eu ver. Não tem divergência disso, né? Não. Não está abrindo aqui, não, mas... Não, eu não apregoei, não, porque sem divergência... Unânime. Assumindo a presidência, por unanimidade, nos termos de voto do relator. Devolva a presidência do doutor Leonardo. Devolva a presidência ao desembargador Leonardo Trajano. Assumindo a presidência, continua com o pregão. Encerramos o PJE. Certo. E o primeiro e o último já foram? O último já foi, o primeiro é aquele da usina Monte Alegre. Pois não, certo. Pois não. Pauta do SUAP.
Processos número de ordem 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. Em todos os processos apregoados, as posições estão postadas sem divergência. Mas peraí, é o número 20 e 21 não vai ter divergência. O 21 já foi julgado. Já? E o 20? Foi o primeiro. O 20, 22 e o 24. Eu tenho uma divergência aqui no 20. Qual o número é? Quem é da sala, doutor Carlos, é? Não, é suave. Ah, é É suave. o 120, é? Aqui está o Está de nome. acordo. É o 120, é? Senhor. É o 20. Recurso ordinário 1.200, 2014. Ah, exatamente. 4. Aqui está de acordo. Ah, é porque eu sou revisor, acho. Eu acho que isso aqui está... Eu sou revisor, estou de acordo. É revisor. Então, pronto. Processos blocados por unanimidade nos termos dos votos dos relatores. Processo, número de ordem 16. Relator, desembargador Paulo Maia. Revisor, desembargador Leonardo Trajano. Recurso ordinário 295, 2013-10. Recorrentes, município de Araçagi, Marinalva Medeiros da Silva. Recorridos os mesmos. Acho que já o de acordo, é porque foram postados 3 votos, mas são idênticos. Deixa Por eu ver unanimidade, nos termos do voto do relator. Eu não participo, né? Não, o senhor não participa. Esse aqui... Esse aqui retornou, não é, doutor Paulo? Foi. Nova posição. Do STJ. Processo, número de ordem 23. Relator, desembargador Carlos Coelho. Agravo de petição 728, 2008, 4. Agravante, Caixa Econômica Federal. Agravados, Miriam Sá Ferreira de Farias e Fundação dos Economiados Federais, FUNCEF. Não participa o desembargador Paulo Maia. Falta o voto do doutor Leonardo. Pós-voto de relator e da juíza Margarida Araújo, vista regimental, o desembargador Leonardo. Qual o número desse? É o 24? Esse é o 23. Né? Do SWAP? Do SWAP. Qualquer... Primeiro processo da pauta prioritária, agravo de petição 769/2014, 25. Agravantes, Paulo Roberto Alves Pereira e Caixa Econômica Federal. Agravados os mesmos. Não participa o desembargador Carlos Coelho. Qual é? É o primeiro processo da pauta prioritária. Ah, esse aqui. Vossa Excelência pediu, não foi? Foi. É porque, na verdade, quanto ao agravo do exequente, eu tinha postado um voto que estava de conformidade com pronunciamentos anteriores do gabinete e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na questão que envolve juros de mora, desacordo de juros de mora nas ações coletivas. Apenas Então, uma retificaçãozinha, se Vossa Excelência concordar, é porque Vossa Excelência faz alusão ao dia da citação. Mas como os efeitos retroagem à data da propositura, né? Exatamente. A gente tratando do processo de trabalho, sim. Vou fazer o ajuste. Então, quanto ao agravo do executado da Caixa, eu estou retirando apenas a aplicação do IPCA e indago se há divergência. Por unanimidade, nos termos do voto do relator. E quanto ao agravo do exequente,
O voto continua ainda. Continua, doutor. Não fizeram, não. Eu vi. Mas aquele processo que o doutor Paulo citou tinha sido na mesma sessão, não era? Esse processo aí, que o doutor Paulo citou. Eu verifiquei. Aí, nele, há a adequação do voto. O voto postado hoje é isso. Bom, então eu vou fazer já a proclamação, porque eu dou parcial provimento ao recurso para consignar que os juros de mora, dias após os juros de mora, começam a fluir a data do ajuizamento da ação coletiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porque nesse processo o senhor já cita vários. Sim. Os colegas estão de acordo? Então, é por unanimidade nos termos do voto do relator. Isso no desacordo, né? Exatamente. Tá bom. Não havendo mais processo em condições de serem julgados, declaro encerrada a sessão.